Depilando a virilha com Rolon. E eu já vou ser reta e direta, tá? Não pode, na verdade, nem a marca aconselha você, qualquer marca que você comprar de Rolon, você vai ver escrito atrás: não depilar parte íntima, não depilar facial e não depilar axila. Ai, Gabi, mas por quê? Porque é uma cera lipossolúvel, é uma cera à base de óleo, então ela adere muito na pele, muito. Por este motivo, na hora de fazer o arranque do papel, porque é uma cera que você precisa tirar com papel, a cliente sofre muito. E isso pode causar hematomas gravíssimos, tá? Mas eu já fiz e não deu problema nenhum. Eu conheço pessoa que já fez e também não deu problema nenhum. Sorte a delas, tá? Sorte a delas. Porque nas minhas redes sociais tem comentários de pessoas que ficaram na pele viva por conta dessa cera aqui. Então, essa cera não é para ser usado em parte íntima, tá? Eu sei que ela tem um preço muito atraente, né? Custa 6 e pouco, 7 e pouco, nunca passa de R$ 20, depende muito da marca, tá? Aqui no meu estúdio eu gosto de trabalhar com a de mel, essa aqui tá usada e ela vai ser descartada, mesmo contendo, ó, aqui o outro lado tem mais, ó, tá vendo? Mesmo contendo tudo isso. Por quê? Porque ela precisa ser usada e precisa ser descartada, porque ela é de uso único, tá? E individual. Por quê? Porque isso aqui, esse rolinho que passa na pele, não dá para você esterilizar. Então como é que você vai usar em outro cliente? Não tem como. Afinal de contas, existe muita situação que o cliente sangra na depilação, e isso é normal, principalmente quando é a primeira vez dele. Mas o que sangra, deixa eu te explicar, é o folículo, que sai um pelo muito grosso, que sai mais de um pelo em um folículo, e isso sangra, tá? Não é a pele dele necessariamente, tá? Por estar sofrendo algum hematoma, tá? Mas pode acontecer também, de você passar a cera em uma parte adequada a ser passada, a Rolon, e o cliente sangrar, tá? Significa que ele tem uma pele ou muito delicada, ou a pele dele tá muito frágil, de não cuidar mesmo, não é dele, mas não é da pele, mas dos cuidados que ele tá tendo nos últimos dias, ou uma pele que tá muito bronzeada. Então tá aí a importância de você fazer uma ficha de anamnese, tá? Aqui no meu estúdio de estética, 99% dos meus clientes são homens, tá? 1% que eu ainda atendo mulher são as mulheres que eu já atendia há um tempo atrás. Eu não atendo mais novas mulheres, tá? E eu uso muito essa cera aqui, uso muito a cera Rolon, muito mesmo. Praticamente todos os dias eu uso a cera Rolon para fazer costa, para fazer tórax, abdômen, pernas, nádega, tá? Faço muita costa por aqui. É uma cera que eu gosto de trabalhar, porque ela tem um custo-benefício muito bom para mim. Mesmo que sobre muito produto, eu consigo ter um ganho muito grande em cima da cera, tá? Para mim, cera tem um lucro muito grande quando você sabe cobrar. Eu ganho, assim, muito bem com as minhas depilação. Muito bem mesmo. Então, assim, eu não me vejo sem fazer depilação com cera, tá? Eu sou técnica em estética, então eu faço outros procedimentos, como limpeza de pele, peeling, rejuvenescimento facial, faço outros tipos de procedimento. Mas a depilação com cera, eu gosto muito de fazer, eu não fico sem fazer a depilação com cera. E eu tenho muito cliente para isso, e eu tô sempre atendendo clientes novos, né? Porque cada dia que passa os homens estão mais vaidosos, tá? Então, a cera Rolon, eu tenho assim uma gaveta lotada de cera Rolon. E sempre quando eu vou comprar produto, eu compro mais Rolon, porque não tem como, não existe a possibilidade de ficar sem o Rolon no meu estúdio, tá? Agora, se você atende só mulher e nem pretende atender homem, eu ainda acho interessante você trabalhar com Rolon, porque a mulher normalmente ela faz perna, faz meia perna, né? Eu acho interessante você fazer com Rolon do que com o método espanhol. Se você não sabe o que é o método espanhol, eu gravei já um vídeo falando sobre o método espanhol, tá? E a diferença do método espanhol e da cera quente, tá? Eu não acho viável, tá? Mas esse cliente sente muita dor. Eu já trabalhei numa clínica que, eu também contei nesse vídeo, que eles trabalhavam com o método espanhol, só que assim, o método espanhol, para a depilação do corpo todo, eu acho muito trabalhoso. Financeiramente,
Não acho. Você até pode ganhar, mas você não vai lucrar, sabe? Eu lucro muito com a cera Rolon. Então, o método espanhol não. O método espanhol não te permite ter esses ganhos fora da média, tá? Então, eu acho que vale a pena você colocar na ponta do lápis. Você tem que colocar na ponta do lápis. Então, nessa clínica que eu trabalhava, a dona não deixava eu usar Rolon de jeito nenhum, porque as clientes eram muito mimadas, né? Ai, cera Rolon dói muito mais. Tudo vai doer. De depilação, tudo vai doer. Não existe cera anestésica, não existe cera que vai causar menos dor. Tudo vai doer. O que vai fazer a cliente se sentir mais confortável é a tua técnica, é a forma que você está atendendo ela. Não é a cera, não é a cera. Você pode trabalhar com uma cera, um Rolon de R$20 e trabalhar com uma hidrossolúvel, né? Ou trabalhar com o método espanhol. Se você não tem uma técnica boa, a cliente vai sofrer muito, muito. Então tudo é a técnica. É claro, tem profissionais que não gostam do Rolon e tá tudo bem. Agora, você não gostar porque, sei lá, porque você não curte o método, não curte a sujeira que fica, apesar que os resíduos que fica na cera é muito da técnica da profissional, tá? Quando eu dava aula, eu falava isso para as alunas. Quanto mais você ficar boa, menos resíduos você vai deixar na pele, tá? E isso é um fato. Isso é um fato. Então, tudo depende da técnica da profissional, né? Mas isso aí, o método espanhol, ele causa menos dor. Me poupe. Eu tô na área da depilação, ó, há muito tempo. E além de fazer, eu recebo depilação. Eu sei que a dor, ela é subjetiva. Cada um sente o seu nível de dor, cada um tem o seu nível de dor, né? Mas, vai da profissional, né? Vai da profissional. Eu sou fã do Rolon, mas o Rolon não dá e não pode ser usado em qualquer área do corpo, tá? Inclusive, vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se você usar o Rolon numa virilha e o cliente der problema e o cliente te processar, é causa ganha para ele. Porque no próprio rótulo do produto tá escrito não passar na virilha. E você passa na virilha, passa na axila para poder economizar. Economizar, como é que fala? Tem uma frase que é assim, o barato sai caro. O barato sai caro, essa mesmo. Então, aquele barato que sai caro, você pode ter problemas, tá? Tudo bem, você paga, vai chutando a mais alta da Rolon, R$20 uma Rolon, que é assim, uma marca aí que eu não sei porque que é R$20 aquele Rolon. Gente, eu conheço todos os Rolon, todos, eu sei todos. Eu já usei tudo quanto é tipo de cera. Eu já falei isso aqui em um vídeo. Uma profissional de verdade, ela tem que saber trabalhar com qualquer tipo de cera, com qualquer marca. É claro, ela vai ter a preferência dela, isso é normal, isso é natural, tá? Mas agora, sei lá, a marca faz um Rolon que pra mim é basicamente tudo igual, assim, tá? Eu gosto mais do de mel por conta de não ter pigmento, tá? Então pra mim faz menos sujeira, tá? Porque o que tem pigmento, gente, pigmenta mesmo, mancha a roupa, é um pouco caótico, tá? Faz muitos anos que eu não trabalho com nenhuma cera de pigmento. Eu só gosto da de mel. E a de mel, dificilmente o cliente vai ter alguma alergia com a de mel. Se ele tiver alergia com cera de mel, ele não pode depilar com cera, porque a base da cera é o mel. Então eu gosto de trabalhar com a de mel. Mas eu já testei tudo quanto é tipo de Rolon. Então, assim, você compra um Rolon de R$20. Aí você quer fazer, sei lá, algumas virilhas. Você até faz algumas virilhas, correndo o risco de passar contaminação para suas clientes. Atendendo, né, o mesmo Rolon com várias clientes. Correndo esse risco. Correndo o risco da cliente ter algum problema. Diversos problemas ela pode ter por conta disso, tá? Inclusive ela pode pegar doenças por conta disso. E aí? Ela sente muita dor, é absurdo uma dor de Rolon. Tanto que tem um cliente que eu fidelizei ele por conta disso. Ele já faz depilação com cera há muitos anos. E quando ele veio fazer depilação com cera comigo, foi porque a depiladora não podia atender ele. E na hora que ele viu que eu não passava o Rolon na virilha dele e eu fiz a depilação dele, eu atendi ele com a cera quente na virilha, ele achou
tão maravilhoso, eu falei pra ele que não podia ser usado na virilha. Na verdade, eu só dei pra ele ler o rótulo. Ele leu, ele falou, nossa, eu não sabia. Ele continua passando com ela, mas ele faz só algumas áreas quando eu não consigo atender. Ele não faz mais a virilha com ela. De jeito nenhum. Ele já falou, não, a virilha com ela eu não faço mais. Eu faço com ela quando você não tem horário comigo, mas aí eu faço tórax, abdômen, uma coisa assim. Mas a virilha, sem chance. Isso que ele foi muito bonzinho, ele poderia ter processado ela, tá? E como eu falei pra vocês, é causa ganha. Então é aquele barato que sai caro. Então, cuidado, você pode colocar toda a sua profissão, assim, no lixo, tá? Você pode tomar um prejuízo muito grande, você acaba não fidelizando o cliente, tá? Então, assim, compra a cera quente mais barata, tá? Existem várias marcas muito baratas, super boas, tá? Vai testando, você testa mais barata, aí você compra de chocolate branco, não gosta, você já acha o fim do mundo? Não. Testa mais barata, de mel, de chocolate branco, de própolis, vai testando, tá? Até você se adaptar com uma cera, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, entendido a mensagem que eu quis passar. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo, quem sabe eu não pego a sua ideia e faço um vídeo. Um beijo e até os próximos vídeos.